tema da palavra essa noite que eu gostaria, de ministrar, que Deus colocou no meu coração essa noite, para nós estarmos meditando, é a propósito em sua dor. Nós temos aqui hoje um casal de pastores, mas tem muito mais tempo de estrada do que eu e o Tiago, mas eu acho que nesse pouco tempo que nós temos sido pastores, temos acompanhado pessoas. Antes de sermos pastores, na verdade, já lidávamos com pessoas. E eu acho que o que é mais desencorajador de se ouvir quando alguém está passando por algum tipo de dor, por algum tipo de sofrimento, é frases do tipo: qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Eu não mereço. Eu sou uma pessoa boa, sou até um bom cristão. Por que isso está acontecendo na minha vida? Não vale a pena continuar. Não, eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o balde, eu estou cansado, eu estou exausto. Ou por que eu vou continuar orando a respeito disso? Parece que não faz a mínima diferença. E quantas vezes, quando a gente vai ouvir alguma pessoa que está passando por problemas, por uma dor, por um sofrimento, nós ouvimos isso. E quantas vezes eu também já pensei isso, Cada um de vocês que estão aqui ou que estão em casa, eu tenho certeza que diante de algum problema, diante do sofrimento, já pensaram, sim, por quê? Qual propósito tem nisso? E será que as pessoas, nós seres humanos, será que nós odiamos a dor? Ah, Natália, certeza! Eu odeio sentir dor física, dor emocional, dor de qualquer espécie. Se eu te falar essa noite que o ser humano ele não odeia a dor, como assim? A gente ama a dor? Não, nem tanto. Nós não odiamos a dor. Sabe o que a gente odeia? É uma dor sem propósito. É uma dor sem objetivo. Deixa eu te falar um exemplo. Diante de um acontecimento ruim, a gente faz essas perguntas, a gente pergunta por que eu estou sentindo dor diante, por exemplo, de um carro que quebra no meio da estrada, te deixa na mão, diante de uma decepção com uma pessoa, diante de um problema no casamento, diante do término de namoro, diante da perda de um emprego, diante da luta contra uma doença, diante de um positivo, para o coronavírus, esse tempo que nós estamos vivendo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que isso está acontecendo e onde está Deus? Eu acho que é a grande pergunta do ser humano. E que isso não é justo, Porque as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Mas a verdade, como eu disse, é que nós não odiamos a dor. Nós odiamos a dor sem propósito. A verdade é que o ser humano ele pode suportar muito mais dor do que nós achamos que podemos suportar. Diante de uma dor, diante de um problema, quantas vezes você já passou por um problema e você falou assim: meu Deus, eu achei que eu não conseguiria passar por isso. E eu passei, e eu enfrentei, e eu sobrevivi. Então, diante de um propósito, muitas pessoas elas estão dispostas até certo ponto passar por algumas dores. Porque existe um propósito na dor, é um corredor, O meu esposo, ele já correu uma meia maratona, Ele não correu uma maratona inteira ainda, eu ainda não corri nenhuma, Quem sabe algum dia, Eu estou muito disposta a passar por esse tipo de dor, mas atletas desse tipo, um atleta maratonista que vai correr 42 quilômetros seguido, ele sabe que ele vai enfrentar muita dor. Até no preparo dele para ele correr aquela maratona, ele se dispõe a enfrentar muita dor muscular, muitas coisas difíceis, situações difíceis. Mas por que ele está disposto a enfrentar aquele tipo de dor? Ele só está disposto a fazer isso porque lá no final tem um resultado. E o resultado é a satisfação, o resultado é a medalha, o resultado é chegar ali na linha de chegada. É interessante que eu nunca fui uma maratonista, mas houve uma época da minha vida que eu dançava, Eu era líder do Ministério de Dança da igreja e eu fazia aulas de balé. E aí era um sacrifício danado, porque para dançar você precisa ter resistência,
Você precisa ter um preparo físico e você precisa ter flexibilidade. Os alongamentos do balé são de matar. Mas eu me dispunha a passar por aquela dor terrível, né? Eu ia para aquele lugar, eu ia para aula de balé para justamente sentir dor. Natália, que loucura isso! Mas por quê? Porque eu sabia que a minha dor naquele momento tinha um objetivo, que era melhorar a minha performance, ser uma bailarina melhor. Assim como, de repente, muitas vezes, uma pessoa que é viciada em drogas e ela fala, eu quero parar, eu quero mudar de vida, ela se dispõe a passar pela dor da abstinência, né? Que dizem ser uma dor muito grande, e ele se dispõe a fazer aquilo para quê? Para ser liberto do vício. E talvez uma das maiores dores aí que existam, né, quando diz respeito à dor física, uma mulher em trabalho de parto. Uma mulher se dispõe a engravidar, ela se dispõe a passar pelo parto, né? O meu parto não foi normal, eu fiz uma cesárea, mas mesmo assim enfrentei muitas dores antes e depois, né? Nenhum parto é livre de dor nenhuma. Mas por que a gente se expõe, né? Gravidez, eu enjoei, várias mulheres enjoam, e aí no final da gravidez a gente carrega aquele peso, né? E aí sente muito incômodo, não consegue dormir, aí vem o parto, e aí vem noite sem dormir, e aí vem a amamentação e tantas coisas difíceis, dolorosas, mas a gente faz tudo aquilo sabendo que existe um propósito, e o resultado daquilo vai ser um filho, vai ser algo tão precioso. Então a verdade é, não nos importamos com a dor, se nela existe um propósito. Sabe o que machuca o nosso coração? Sabe o que nos faz muitas vezes duvidar do amor de Deus nas nossas vidas? É não encontrarmos um propósito na dor. E essa dúvida, muitas vezes, até nos afasta da presença de Deus. E é por isso que a nossa mensagem de hoje, ela é: há propósito em sua dor. E eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos mais uma vez, para que nós estivéssemos orando, clamando para que o Espírito Santo fale com as nossas vidas essa noite. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Cremos na Tua presença aqui, Pai, neste templo. Cremos na Tua presença, Deus, em cada casa, em cada lar, que essa mensagem vai chegar. E clamamos para que nessa noite o Senhor fale conosco, apesar de mim e através de mim, Pai, no nome de Jesus. Existe um versículo da Bíblia que para mim ele sempre foi muito incômodo, e talvez para você também já te incomodou, que é Lucas 22:31. Jesus, talvez prestes ali passar pelos últimos momentos, né, do caminho dele até a cruz, ele diz assim: Simão, Simão, que é Pedro, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. O que isso quer dizer? Que o diabo foi até Jesus e ele pediu para atacar Pedro. Ele pediu permissão a Jesus para atacar Pedro. E olha o que Jesus ainda diz: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. É interessante que Jesus não fala para Pedro, mas eu falei para ele que ele não podia tocar em você. Eu falei para ele que ele não podia fazer você sofrer. Olha o que Jesus responde para Pedro: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus não garantiu para Pedro que ele não seria atacado pelo diabo, mas que ele intercederia para que ele permanecesse firme na sua fé. Ou seja, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu estou orando por você, porque eu sei que você vai ser atacado, eu sei que você vai sofrer, eu sei que você vai passar por momentos dolorosos na sua vida. E vai passar, eu não vou te poupar, mas o mais importante é que você permaneça firme na sua fé, independente do que aconteça. E é interessante que nós não somos melhores nem piores que Pedro, não é verdade? E talvez eu e você temos sido vítimas em várias situações da nossa vida, infelizmente ainda seremos, de ataques de inimigo. Talvez assim como Satanás pediu para Pedro, assim também Satanás pode pedir pelas nossas vidas, para atacar as nossas vidas. E talvez assim como Pedro, eu e você não seremos poupados do sofrimento.
E é interessante que, diante desse ataque, eu não estou falando aqui que talvez passaremos por tribulações, talvez passaremos por dificuldades, talvez o diabo nos ataque. Essa é infelizmente uma certeza que a palavra do Senhor nos dá, que nós seremos atacados. E talvez nós temos vivido nesses dias um tempo de um ataque generalizado à humanidade, que não é apenas uma família, não é apenas uma pessoa, mas a humanidade está sofrendo um ataque, estamos todos sob ataque, queridos. Que situação! Não tem como, nesses dias como igreja, nós não falarmos disso que nós temos vivido. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas perdendo seu emprego, muitos empresários perdendo as suas empresas, nossa liberdade sendo cerceada. Nós chegamos aqui no templo da igreja, todo mundo de máscara, todos, passando álcool gel nas mãos, todos com medo de sair de casa, totalmente cerceados. E a gente se pergunta, mas quanto tempo que isso vai durar? É uma pergunta que muitas vezes a gente tem feito. Qual que é o propósito disso? Porque nós sofremos muitas interrupções, Eu penso que tanta gente aí que ia casar teve que adiar, ou teve que adiar o sonho de uma festa de casamento. Muita gente vai ter que adiar o sonho do diploma universitário. Muita gente que estava esperando uma promoção no trabalho, de repente recebeu foi um corte salarial, por contrário da promoção. Muitos pais de família, infelizmente, desempregados e se sentindo impotentes diante de tudo que está acontecendo. E talvez seja esse o plano do inimigo para essa temporada das nossas vidas, Trazer derrota, muitas vezes trazer fracasso, trazer dor, trazer sofrimento. Mas eu quero dizer, para mim e para você nessa noite, que está na hora da gente frustrar o propósito do diabo nas nossas vidas. Nós não podemos impedir que o diabo nos ataque, mas nós podemos, como igreja do Senhor, frustrar os planos do diabo nas nossas vidas. Natália, como que nós podemos fazer isso? É muito importante a gente entender que nós precisamos, diante desse tipo de situação que nós estamos enfrentando, mudar completamente a nossa perspectiva sobre esse momento e sobre cada um dos momentos difíceis que a gente vai enfrentar na vida. Então, sempre que você estiver sofrendo, passando por um momento de dor, passando por um momento difícil, é preciso que a gente mude a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre essa situação, a nossa visão sobre aquilo que está acontecendo. E eu quero dizer uma verdade para mim e para você nessa noite, que vai ajudar a gente a mudar a perspectiva diante da dor, que é que às vezes a preparação de Deus, ela vem em uma embalagem chamada dor. Às vezes, a preparação de Deus vem em uma embalagem que a gente não esperava, chamada dor. Puxa, Natália, eu estou dizendo para você nessa noite uma verdade que muitas vezes é inconveniente para muitos falarem, que a nossa vida não vai ser um mar de rosa, mas é uma verdade bíblica. E que muitas vezes aquilo que nós estamos esperando de Deus, algum tipo de transformação, uma bênção, Deus vai nos preparar primeiro para aquele propósito. E essa preparação, dentro dessa preparação, muitas vezes vai existir momentos de dor. Você já recebeu talvez um presente, uma embalagem que você não estava esperando? Muitas vezes nós vamos receber uma bênção de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas se realizando na embalagem da dor. Algo que nós não esperamos, mas algo que nós podemos aprender a olhar sob outra perspectiva e através disso vencer nas nossas vidas, amém? E olhar para Pedro nos ajuda a entender qual que é essa perspectiva, qual que é esse ponto de vista que Deus deseja dar para a gente essa noite. Porque existem alguns pontos altos em que Pedro, ele falhou, Talvez você já tenha lido a Bíblia e você vê o quanto Pedro, em vários momentos ali, ele passou por momentos difíceis na caminhada dele com Jesus. E para mim o mais interessante é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não ignora as falhas de Pedro, não ignora os momentos difíceis que os homens e que as mulheres de Deus passaram. E é interessante que todo esse percurso
Tanto as falhas, como as dificuldades, como os momentos difíceis que Pedro passou, nos fazem enxergar que ele foi levado da dor até a preparação. Da dor à preparação e ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Se você quer ser usado por Deus, se você deseja que o propósito de Deus se realize na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite que não vai ter como acontecer isso sem antes passar por momentos difíceis, sem passar pelo sofrimento e sem passar pela dor. Em Mateus 14, a gente vê que Pedro ele tem um rompante. E ele fala, né, no meio daquela situação em que Jesus o chama para caminhar sobre as águas, ele tem fé e ele vai, mas de repente o que acontece com Pedro? Ele afunda. No mesmo tempo que ele é um homem cheio de fé, 5 segundos depois ele é um momento cheio de dúvidas. Quem aqui nunca foi como Pedro em alguma situação? Né? Então, a gente vê ali um coração temeroso, um coração que duvidou de Jesus. Em Mateus 16, Jesus prediz a sua morte. E ele fala que o que aconteceria, que ele sofreria na mão dos líderes religiosos, que eles entregariam Jesus para ser morto, crucificado, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí o que Pedro fala para ele? Que é isso, Senhor? Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Né? Ele quis ser um bom puxa-saco naquele momento, né? Que é isso, Jesus? Isso não acontece com o Senhor, não. Né? O Senhor é o Messias, o enviado do Senhor. E Jesus naquele momento virou-se para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Imagina você ouvir isso do seu líder. Aquele líder que você estima, do seu pastor, de uma pessoa que você ama. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Imagina o quanto Pedro sofreu com aquela situação. O quanto Pedro ficou sem compreender, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu injustiçado. Falou: puxa vida, eu estou sendo tão fiel a Jesus, e é isso que eu ouço, que eu sou uma pedra de tropeço, que eu sou Satanás. Simplesmente Satanás. Jesus chamou ele de Satanás, que ele estava sendo usado pelo diabo. Então ele foi humilhado, se sentiu humilhado, na verdade. Ele não foi humilhado, se sentiu humilhado naquela situação. Em Mateus 26, ali no jardim, Jesus repreende a Pedro. Jesus fala: puxa vida, Pedro, você não aguenta nem uma horinha de oração comigo? Você já está dormindo, é o momento de vigiar, é o momento de se levantar, da gente orar, e você está aí dormindo. Ou seja, Pedro ele foi incapaz naquele momento de cumprir o seu ministério, de estar ali ao lado de Jesus, em um momento de intercessão, em um momento de oração. Então ele pode ter se sentido envergonhado, ele pode ter se sentido incapaz. Lá em João 18, quando Jesus é preso, Pedro ele corta a orelha do soldado romano. Dominado pela raiva, pela impulsividade, ele faz aquilo e logo depois pode ter vindo o arrependimento. Meu Deus, o que eu fiz? E em Lucas 22, a gente vê o ápice das falhas e do sofrimento de Pedro, porque ele nega Jesus 3 vezes, assim como Jesus falou que ele negaria. E ele negou por medo, ele negou por covardia, ele negou para salvar a sua pele. Ele sentiu dor por aquilo que estava sendo feito com Jesus, porque ele amava verdadeiramente a Jesus, mas ele se sentiu impotente, ele se sentiu envergonhado, ele teve medo de se expor, de falar que era um seguidor de Jesus e também ser levado para a cruz. Ou seja, ele se sentiu um fracassado. É interessante que fala Lucas 22, 61 e 62, que o Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. A palavra do Senhor fala que ele chorou amargamente, ou seja, um arrependimento, um remorso, um sentimento de fracasso muito grande, eu creio que inundou o coração de Pedro.
E Pedro, com certeza, eu acho que ele ouviu o sussurrar no ouvido dele naquele momento. Você é um fracasso, Pedro. Você nasceu em fracasso. E talvez nesses últimos dias nós tenhamos ouvido esse mesmo sussurro do diabo nos nossos ouvidos. Você é um fracasso, você vai fracassar. Essa crise vai fracassar com a sua família, essa crise vai fracassar com o seu emprego, essa crise vai fracassar com a sua vida. Muitas vezes temos ouvido que não somos bons o suficiente, que somos fracassados, que os nossos planos para 2020 fracassaram. Talvez começamos um ano tão cheio de expectativas, né, que seria esse ano de 2020, e de repente vemos todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, todos os nossos sonhos escorrendo pelo ralo no meio de tudo isso que tem acontecido. E talvez esse mesmo sentimento ele tenha sido gerado no nosso coração de fracasso. E esse sentimento de fracasso ele tem tomado a posição nas nossas vidas de raiva, ansiedade, angústia, frustração, de medo, de preocupação. E muitas vezes aí você pode nos perguntar, mas onde estava Deus naqueles momentos em que Pedro fracassou? Onde estava Deus nos momentos em que Pedro sofreu, em que Pedro teve esses momentos tão difíceis? Queridos, eu creio que naqueles momentos o Senhor não abandonou a Pedro, assim como nos momentos de dor, no momento de sofrimento, mesmo que nós nos sintamos muitas vezes tão sós, o Senhor não nos abandona. Amém? E onde Deus estava então? Eu creio que Deus estava trabalhando em todas essas coisas para a realização do seu propósito na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus age de uma forma incompreensível para a nossa mente humana. Mas se a palavra do Senhor fala que Deus trabalha em nosso favor, nós precisamos crer que Ele trabalha em nosso favor. Então, assim como eu disse, muitas vezes a preparação de Deus, a preparação para o propósito que Deus tem para as nossas vidas, vem em uma embalagem chamada dor. E para que nós possamos vencer, prevalecer, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Recebermos uma perspectiva do alto sobre os momentos de dores nas nossas vidas. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é não olhe para a vida apenas da perspectiva da dor. No momento que a gente está sofrendo, no momento que a gente está passando por uma dor, a nossa perspectiva, a nossa visão é totalmente tomada por aquilo. A gente não consegue pensar em outra coisa. Mas o convite de Deus para mim e para você é à medida que nós vamos avançando. A gente não pode ficar a vida inteira olhando para a vida apenas de uma perspectiva de dor. Existem pessoas que passaram por dores na sua vida, sofrimentos na sua vida, e elas simplesmente sentaram ali naquele momento de dor e se passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos, estão no final da sua vida e só olham para a sua vida numa perspectiva de dor. Ah, mas não foi justo o que meu marido fez comigo há 30 anos atrás, não foi justo o que meu filho fez comigo há 20 anos atrás, não foi justo o que meu pai fez comigo quando ele me abandonou quando eu tinha 1 ano de idade. A pessoa hoje tem 30, 40, 50 e ela só consegue olhar para a vida dela apenas da perspectiva da dor. E isso é um cativeiro, isso é uma prisão que o diabo deseja nos colocar, porque dores eu e você vamos passar. Então às vezes fala, Natália, você não sabe de nada o que é dor, você não sabe de nada o que é sofrer. Querido, não sei, eu não estou na sua vida e você também não está na minha vida. Não é porque eu estou sorrindo hoje que eu nunca passei por dor, que eu nunca passei por nenhum tipo de sofrimento. Nós temos que parar com isso, porque pessoas machucadas, pessoas feridas, que desejam, que ficam ali paradas na sua dor, elas começam a achar que a sua dor é maior do que a de todo mundo. Que ninguém no mundo sofre, só eu que sofro assim. Não, todos nós, em um grau maior, em um grau menor, em diferentes áreas, passamos por um momento de dor. Então o convite do Senhor para nós mudarmos a nossa perspectiva nessa noite e para nós sairmos dessa situação ou de qualquer situação de dor vitoriosa é: não olhe
para a vida apenas de uma perspectiva de dor. Porque a dor é passageira, mas nós precisamos escolher se nós vamos aprender com a dor, se nós vamos sair dessa dor melhores, ou se nós vamos afundar nessa dor e gerar mágoa, gerar ressentimento contra as pessoas e contra Deus. Nós precisamos escolher então, para uma vida vitoriosa, não olhar para a vida apenas da perspectiva da dor. E a segunda coisa é, veja a sua dor de uma perspectiva de propósito. E é sobre isso a nossa palavra nessa noite, que há propósito na dor, porque a dor nos prepara para o nosso propósito. Isso é algo que a gente não queria que acontecesse, não é verdade? A gente já queria estar preparado. Deus, eu quero ter um propósito na minha vida, eu quero estar pronto, mas não existe estarmos prontos sem passarmos pelo teste da dor. Romanos 8:28 nos diz assim: sabemos que Deus age, ou seja, que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nesses dias nós precisamos relembrar dessa verdade tão preciosa, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo não com o meu propósito, não com o seu propósito, mas com o propósito dele. Então, seja quais forem, né? Ele fala em Romanos, em todas as coisas. Mas que coisas são essas? Essas coisas podem ser decepções, podem ser más decisões e que nós enfrentamos as consequências dessas más decisões. Podem ser sofrimentos da vida, podem ser enfermidades, pode ser a perda de uma pessoa que nós amamos muito, mas a palavra de Deus não nos dá exceções. Ela não fala que Deus trabalha em algumas coisas para o nosso bem. A palavra de Deus fala que Deus trabalha em todas essas coisas, em todas as situações para o nosso bem. Mas aqui eu quero fazer uma observação, sabe por quê? Porque Deus trabalha de acordo com o propósito dele, não de acordo com a nossa dor. É de acordo com o propósito dele, com o objetivo dele para as nossas vidas. E quando nós nos entregamos a ele, aceitamos a Jesus, colocamos a nossa vida diante de Deus, a gente está falando: Deus, eu escolho o seu propósito para a minha vida. E aí Deus vai começar a trabalhar para que o propósito dele seja realizado na minha vida e na sua vida. Então nós achamos que Deus trabalhar para o nosso bem significa nos sentirmos confortáveis. Se Deus trabalha para o meu bem, eu sempre vou me sentir confortável. Se Deus trabalha para o meu bem, eu não vou ter problema. Se Deus trabalha para o meu bem, vai dar tudo muito certo na minha vida. E não é isso que a palavra está falando. Ela está falando para o nosso bem. E sabe quem sabe qual que é o melhor bem para mim e para você? Não somos nós mesmos. Quantas vezes a gente já tomou uma decisão errada achando que aquilo era para o nosso bem e na verdade deu tudo errado? Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então Ele vai trabalhar para o nosso bem de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Então Deus trabalha para o nosso bem. E muitas vezes esse bem vai significar o nosso crescimento. Vai significar o nosso amadurecimento. Vai significar a gente sair de uma situação que a gente se encontra para outra situação. E muitas vezes isso vai acontecer através da dor. É difícil a gente falar de dor, eu hesitei muito sobre essa palavra, porque é um tema muito difícil, é um tema muito complexo, e eu não estou aqui para explicar o porquê existe a dor. Sabe por quê? Porque muitos teólogos, muita gente muito melhor do que eu, já fez isso ao longo da história da igreja, tentar explicar porquê de uma visão humana, né? Por que Deus permite o sofrimento, e isso é outra, né, história, outras teodiceias, né, que muitos teólogos fazem, cada um tem a sua visão. A gente está aqui para encarar um fato, que enquanto vivemos nessa terra vai existir o sofrimento, né? E talvez uma das coisas que ocasionaram o sofrimento, a maior delas, foi a queda do homem. Desde então, né, quando Adão e Eva abriram esse precedente ali no Éden,
simplesmente nós vamos encarar o sofrimento. Eu não estou aqui dizer por que a gente vai sofrer, mas o fato é que enquanto estivermos nessa terra existe sofrimento, mas nós não precisamos sofrer sabendo que isso é aleatório. Deus, ele não vai causar o sofrimento. Isso também é algo difícil da gente entender muitas vezes. Natália, se o sofrimento tem um propósito, Deus causa o sofrimento? Não. Deus não causa o sofrimento, mas ele vai usar o sofrimento para o propósito dele. Até algo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus vai pegar aquilo e vai trazer para o nosso bem. É isso que Romanos 8:28 nos fala. E sabe qual é o nosso problema? Porque em algum momento da nossa cultura, principalmente na nossa cultura ocidental, a gente dissociou completamente dor e alegria, dor e felicidade, sendo que na natureza, muitas vezes para ocasionar alegria, precisa da dor. Como eu dei o exemplo de uma mulher em trabalho de parto. Para que a alegria daquela, que ela veja aquele bebê, que ela tenha o seu filho nos seus braços, ela vai precisar passar por um momento de dor. Mas o Senhor nos diz para mim e para você nessa noite, que quanto mais dor, mais preparação, e quanto maior e mais forte a dor, maior é o propósito dele na minha vida e na sua vida. Nós precisamos crer que não é da vontade de Deus que nós passemos por sofrimento. Por isso, ele nos deixou o nosso escape, que é Jesus, para nos livrar desse sofrimento, livrar-nos do principal sofrimento, que é o sofrimento da separação entre nós e o Senhor. Por isso que Jesus veio ao mundo, para resolver esse que é o maior sofrimento. Mas enquanto nós vivermos essa terra, passaremos por sofrimento. Mas o Senhor não vai nos deixar passar por sofrimento sem propósito. Ele vai pegar esse sofrimento que muitas vezes o diabo falou: agora eu vou atacar, agora eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela, eu vou acabar com a fé dele, eu vou acabar com a fé dela. E Jesus fala: não, peraí, eu vou entrar em ação, ele é meu e eu não vou deixar isso acontecer. Pode até passar por esse sofrimento, mas ele vai sair melhor desse sofrimento. Ele vai sair mais maduro desse sofrimento. Ele vai sair mais forte desse sofrimento. E o meu propósito vai se cumprir através dessa situação. Amém? E para não dizer que a palavra do Senhor não nos fala sobre isso, em outras passagens, a passagem de Tiago, uma é muito clara, versículos de 2 e 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Eu gostei muito de uma versão que diz assim: deixe a perseverança completar o seu trabalho, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, completos, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que Tiago nos fala. Está sofrendo? Fica feliz. Mais provação? Fica mais feliz ainda. Gente, olha que antítese com a nossa cultura. Porque a nossa cultura, a nossa geração é uma geração que fala: sofrimento? Tô fora. Não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu não posso sentir dor. E a gente vai criando os nossos filhinhos assim: você não pode sentir dor, ai, não pode cair. Vou falar que eu sou mãe. Gente, sou mãe, não quero que a minha filha sofra. E a gente vai criando os meninos assim, e vai criando os meninos o quê? Mole. Uma geração mole, uma geração Nutella, como diz a expressão. Uma geração que não pode ter uma decepçãozinha amorosa que se suicida. Porque não foi preparada para sofrer, porque não entendeu que a vida é sofrimento e alegria. Enquanto nós estivermos nesse mundo, lá na eternidade vai ser só alegria, glória a Deus por isso, só felicidade. Mas aqui nessa terra passaremos por momentos difíceis. Então Tiago, ele abala essa estrutura que a nossa cultura traz pra gente, de que o sofrimento sempre é ruim e que não tem propósito no sofrimento. Mas a gente faz parte de uma geração que deseja evitar os problemas, deseja evitar a dor. Muitas vezes a gente não quer passar pela dor, pelos problemas e entender que Deus tem um propósito nisso, que nós vamos sair melhores,
que Deus ele vai fazer um milagre, nós vamos testemunhar de um milagre de Deus em meio ao sofrimento, nós vamos ter uma experiência com Deus em meio ao nosso sofrimento que vai nos marcar, que vai nos levar a um novo nível de fé nele. Então Tiago fala pra gente assim, pra mim e pra você, eu e você, não seremos completos sem provação. Eu e você não seremos completos sem sentir dor. Ou seja, o propósito aqui nessa terra para o Senhor, ele vai ser alcançado muitas vezes quando nós ultrapassarmos esse nível de dor e entrarmos no nível que Deus tem para as nossas vidas, dentro do propósito dele. Eu falando dessa questão de filho, mas eu lembrei que essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que a Isabela foi subir no banquinho lá de casa, numa cadeira, e ele tava com a quininha assim, meio áspera, e aí ela tava de fraldinha, e aí a hora que ela subiu, ela passou a perninha, e aí arranhou, sabe, aquele machucadinho ruim, dolorido, e aí foi muito difícil para poder, tomar um banho. Naquele momento ela gritando no banho, lembra, sabe, quando aquele machucadinho arde, primeira vez que você vai tomar um banho, e aí ela, ai mamãe, e ela falou de um jeito assim tão doído que eu comecei a chorar. Eu falei, ai meu Deus, minha filha. E eu pensei assim, Deus, se eu pudesse passar toda a dor que a Isabela vai sentir na vida pra mim, eu passaria. Não é, mamães? Se a gente pudesse passar toda a dor que os nossos filhos sentiriam, a gente passaria. Mas infelizmente não é possível. Mas depois eu pensei, que coisa ruim, a menina não podia sofrer desse jeito, a menina tão pequenininha, sentindo uma dor tão forte, machucada assim, tadinha. Mas depois, preparando essa palavra, eu me lembrei, porque agora toda vez que a Isabela vai subir no banquinho, ela chega um pouquinho pra cá do lugar onde ela passou a perna, e ela sobe e ela fala, mamãe, eu não posso vir mais pra cá, eu não posso passar minha perninha pra cá. Ou seja, ela aprendeu com aquela situação. Mesmo no sofrimento, que não foi bom, que não foi legal, que eu não gostaria que ela passasse, mas ela aprendeu algo positivo. Ela aprendeu que muitas vezes na vida a gente vai passar por momentos de dor, mas isso vai nos levar a um aprendizado. Isso vai nos levar lá na frente a uma proteção para as nossas vidas. Muitas vezes a dor que a gente passou lá atrás, hoje é uma proteção para as nossas vidas. Hoje a gente não cai mais nas ciladas que a gente caiu lá atrás. Lá você sofreu e você falou assim, por que eu estou sofrendo isso? Mas hoje você fala assim, ali eu nunca mais passo, naquele caminho eu não vou mais. Porque isso nos protege dos sofrimentos futuros. Lucas 22, 31... Como a gente leu, Jesus fala, olha, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E lá, mais um pouquinho na frente, ele diz assim, e quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, quando você passar por esse processo de dor, que vai te levar a um processo de transformação, você vai cumprir o seu propósito, que é fortalecer os seus irmãos. E eu não preciso falar da importância que Pedro teve no fortalecimento, na edificação da igreja primitiva. Com o nome dele, o nome que Jesus deu para ele, ele foi uma pedra, ele foi uma rocha em que os primeiros cristãos se apoiaram, e a igreja cresceu em cima da figura, do poder, da autoridade que Pedro tinha. Mas é interessante porque Jesus sabia que Pedro ia falhar, Jesus sabia que Pedro ia duvidar, Jesus sabia que Pedro iria se envergonhar dele e que negaria. Mas Jesus também sabia que Pedro voltaria daquela situação ainda mais forte. Queridos, e esse é o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Em cada uma das situações que nós temos passado, sairmos dela muito mais fortes. Aquela dor que Pedro estava passando, aquela dor mortal, naquele momento em que Jesus olhou para ele, foi uma dor importante para a vida de Pedro, sabe por quê? Porque naquele momento Pedro entendeu que não era na força dele, que não era no controle dele, que ele não era autossuficiente, que ele precisava de Deus.
Talvez naquele momento o seu orgulho, o seu desejo por status, o seu desejo por poder, por agir na força do seu braço. Tudo aquilo, de repente, ruiu na vida de Pedro. Porque o sofrimento mostrou para ele o quanto ele era fraco e totalmente dependente do Senhor. E quantas vezes nós nos achamos tão fortes e diante de uma situação como essa, nos sentimos tão impotentes, querido. Eu acho que talvez a palavra que tem norteado nosso coração nesses dias que nós temos vivido é impotência. Temos nos sentido impotentes diante de tudo que tem acontecido, porque não depende de nós, é algo que depende, do externo, um fator externo. E talvez seja isso justamente que Deus queira que nós sintamos mesmo. Queremos que nós nos sintamos impotentes, porque quantas vezes a humanidade tem sentido que é o próprio Deus, que tem tudo debaixo do seu controle. Então eu quero dizer para você que aquele sofrimento mostrou para Pedro quanto ele dependia do Senhor. A dor que ele passou naquele momento o preparou para pregar corajosamente no Pentecoste e para ser a rocha que a igreja precisava nos seus primeiros anos de existência. Existe um objetivo e existe um propósito na dor. Tem um livro que eu terminei de ler ele recentemente, do Timothy Keller, e ele diz assim: o sofrimento, ele dissipa a ilusão de que temos força e competência para dirigir as nossas vidas e salvar a nós mesmos. As pessoas se transformam em nada por meio do sofrimento, de modo que possam ser preenchidas por Deus e por sua graça. É da natureza de Deus, escreveu Lutero, criar algo do nada. Então, aquele que ainda não for nada, não pode ser transformado em algo nas mãos de Deus. Entenda que isso não significa que nós sempre vamos ver o propósito. Existe propósito na nossa dor. Entenda que existe propósito, mas isso não significa que eu e você sempre enxergaremos esse propósito. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, no hoje, nós não enxergamos propósito. Mas talvez em algumas situações da sua vida que você já passou, que você já sofreu, e você olha para trás, hoje você consegue enxergar um propósito. Mas geralmente nos momentos que nós estamos passando, nós não enxergaremos propósito. E quero dizer também que, infelizmente, para a nossa natureza humana, para o nosso racional humano, existem sofrimentos que nós nunca saberemos o propósito quando nós estivermos aqui nessa terra. E a nós nos basta acreditar, confiar, decidir, escolher pela fé que Deus tem um propósito. Esse vírus, ele nos trouxe medo, ele nos trouxe pânico, mas a gente precisa escolher pela fé, crer e acreditar que existe propósito nessa dor, mesmo que a gente não enxergue isso agora. Como eu disse, o problema é que a gente é imediatista. A gente quer respostas imediatas, a gente só quer olhar para o hoje, nós nos desesperamos, nós queremos todas as respostas agora. Mas mesmo sem respostas, nós precisamos olhar para aquele que sabemos que tem todas as respostas. E sabemos que Ele é Deus e que nós somos criatura. Que Ele é Deus e que somos seus filhos. E isso é fé. Fé é crer em Deus não somente quando as coisas estão bem. Fé é crer naquele que pode todas as coisas, mesmo quando a gente não sente e mesmo quando a gente não enxerga isso. Eu não faço ideia do que cada um de vocês tem enfrentado nesse momento. Alguns a gente tem ideia, temos conversado, outros que talvez estão nos acompanhando nesse momento, a gente não tem ideia. Mas o Senhor nos diz nesse dia: tire os olhos da dor e coloque os seus olhos sobre mim. Tire os seus olhos da dor e coloque os seus olhos sobre mim. Então a pergunta não é por que eu estou passando por isso, mas é qual o propósito que Deus deseja cumprir nas nossas vidas através disso. Qual que é o propósito que Deus deseja cumprir na minha vida e na sua vida? Uma pergunta que eu tenho feito para mim. O que está sendo construído dentro de mim esses dias?
O que está sendo construído na minha família, no meu lar, nesses dias que nós temos passado? O que tem sido construído no coração da minha filha sobre esses dias que temos passado? Porque talvez, gente, o propósito de Deus seja que a gente fique mais tempo em casa. Seja que a gente passe mais tempo mesmo com a nossa família. Porque a nossa geração está uma geração perdida. Uma geração que não sabe conviver dentro de família. Tem pai e mãe que não sabe o que é cuidar de um filho. Tem pai e mãe que não sabe o que é brincar com o filho. O que é acolher um filho. Ter um diálogo com o filho. Estão ali como estranhos, morando numa casa. E Deus está falando, querido, querida, é tempo de ficar em casa. É tempo de olhar para dentro. É tempo de olhar para as nossas famílias. Talvez seja um tempo que o propósito de Deus seja fortalecer os nossos casamentos, porque o diabo deseja atacar famílias. Nesses dias mais que tudo, temos visto isso, o diabo atacando famílias, atacando casamentos, e Deus nos diz nesses dias que é tempo de investir nos nossos casamentos. É um tempo para alinhar nossa vida ministerial, um tempo para descobrir a importância da comunhão e das reuniões como igreja. Eu estou sentindo tanta falta de estar no meio de muita gente adorando, louvando, cantando, abraçando, sendo livre, sendo igreja. Sabemos que a nossa comunhão com Deus não depende uns dos outros, queridos, mas existe algo diferente, existe algo poderoso quando nós estamos reunidos no mesmo lugar como igreja. Algo diferente é derramado sobre as nossas vidas, e como eu tenho sentido saudade disso, falta disso. E eu falei para mim mesmo, Deus, eu não perco mais nada, nunca mais fico com preguiça de ir para o culto, Senhor, vou chegar meia hora antes, amém? Precisamos planejar também. Talvez seja um tempo de planejar nossa carreira. Talvez Deus deseja nos dar novos rumos profissionais, nos dar novos sonhos maiores, sonhos grandiosos. E Deus está dando um tempo, quando eu te dei um pause, sabe para quê? Porque para você sair do ativismo e eu começar a falar para você os planos que eu tenho para a sua vida profissional, que você está sonhando muito pequeno. Para aqui um pouquinho, ora aqui um pouquinho, que eu vou te dar os meus sonhos. Os meus sonhos são muito maiores do que os que a gente tinha antes, querido. Eu creio que existem pessoas que vão sair muito melhores, porque elas vão se alinhar à vontade de Deus. E nisso o propósito de Deus vai se realizar de uma forma tremenda, maravilhosa. Talvez o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida nesses dias seja sacudir a gente da preguiça, da frieza espiritual. Deus está falando, olha, é tempo de você decidir se você é frio ou se você é quente, como o Apocalipse disse. É um tempo de decisão. A palavra de Deus fala que o puro continue a se santificar e que o imundo continue na imundícia. É um texto muito forte para mim. E assim que eu estava orando no início de tudo que está acontecendo, o Senhor trouxe isso no meu coração. É um tempo de decisão, é um tempo de separar o joio do trigo. É um tempo de você que está morno decidir sair desse estado de mornidão. E a gente está vendo isso, pessoas saindo do estado de mornidão e falando, eu quero é Jesus, eu preciso decidir na minha vida, eu preciso da igreja, eu preciso de Jesus, eu preciso ler a Bíblia, socorro! Glória a Deus por isso. Mas nós temos visto muitas pessoas saindo da mornidão para a frieza espiritual total. Isso é assustador, mas isso é bíblico, isso é bíblico. Infelizmente, que nós não sejamos essas pessoas, que esse tempo seja um tempo para o nosso coração se aquecer, para nós desejarmos mais que tudo, para nós entendermos que não somos nada sem o Senhor, que precisamos da presença dEle. Nesse dia, eu quero dizer para você que Deus nunca desperdiça uma dor. Entregue a sua dor, a sua ferida, o seu medo, a sua incerteza, e Ele vai te devolver o seu propósito. Amém. Entregue para Ele a sua dor, e Ele vai te devolver o seu propósito. Não olhem para a sua vida da perspectiva da dor, mas veja a dor na perspectiva do propósito, porque Ele tem propósito para mim e para você. E para encerrar eu quero ler um trechinho desse livro, porque ele mexeu muito comigo, chama Caminhando
com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Olha que eu comecei a ler esse livro antes da quarentena. Jesus estava me preparando, né? Eu aconselho você a ler esse livro também, que diz assim: se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro. Se nós somos de Jesus, nós não sofreremos por acaso. Talvez as pessoas que são criaturas de Deus, que ainda não encontraram o seu propósito de Deus, que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, podem muitas vezes ser passíveis de um sofrimento sem propósito. Mas eu e você, que temos as nossas vidas escondidas em Deus e descansamos nos braços do Senhor, para nós o sofrimento estará para o nosso caráter, assim como o fogo está para o ouro. O que o fogo faz com o ouro? O refina, tira as impurezas, o torna muito melhor. E eu creio, no nome de Jesus, que eu e você vamos sair desse momento que nós estamos passando e de vários momentos difíceis que nós poderemos passar muito melhores, refinados pelo ouro, refinados pelo fogo como ouro. Amém? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Hebreus 12, 2, 3. Jesus entendeu que o sofrimento dele, por maior que fosse, era um sofrimento com propósito. Porque ali na cruz, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele viu eu e ele viu você. E ele disse: vai valer a pena. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está em casa nos acompanhando, nesse momento, que vai